não é você ter pressa para ficar rico, é ter certeza de que você vai chegar lá. Então, você tem essa certeza quando você tem o método certo. Você tem essa certeza quando você tem um foco. Você tem essa certeza quando você tem acompanhamento e quando você sabe o que você está fazendo. E isso que eu quero que você tenha aqui conosco nessa semana. Então, vamos lá. Quais são os 3 passos essenciais para que realmente você possa construir riqueza de uma maneira que talvez você nunca tenha construído? Primeiro deles, lógico, tem que aprender a investir corretamente. Gente, com todo respeito e carinho, a maioria das pessoas investe muito errado. A maioria das pessoas investe pelo medo de perder ao invés de investir para ganhar. Outras investem com excesso de apetite ao ganho e acabam atraindo, né, a grande perda. Muitas pessoas investem em produtos financeiros que os outros te empurram para eles ganharem comissão, entende? Corretores imobiliários, gerentes de banco, corretores, né, de algumas corretoras. Não, você tem que saber o seu perfil, o que você quer. Você tem que conhecer o investimento que melhor casa com você, entendeu? Para você fazer suas escolhas. Não pode ser Maria vai com as outras, porque senão sempre vai ter alguém te passando a perna. Então lembre-se, não adianta você querer pedir o peixe para alguém. Eu sei que a preguiça faz a gente perguntar qual é o melhor investimento, qual é a ação que vai subir agora. Nossa, ouço isso direto. Qual que é o melhor caminho? Falei, gente, você quer couve ou você quer sequoia? Tudo bem, resultado de curto prazo? Beleza, eu te dou a couve, mas ela vai acabar. A sequoia não. Então você tem que entender, aprender a investir corretamente tem que ser um compromisso seu. Então você vai ter que investir tempo para estudar, não tem outra forma. Você tem que estudar seu comportamento, saber como lidar com o seu medo, seu impulso. Você precisa estudar a sua capacidade de não comprar besteira, de não gastar dinheiro com coisas que não fazem sentido, para sobrar dinheiro para você investir mais, entendeu? Você tem que entender de mercado imobiliário para você ver como que os fundos imobiliários, que é a parte imobiliária da bolsa, é muito mais vantajosa hoje em dia do que comprar imóveis, mas nem se compara, nem se compara. Você tem que aprender claramente sobre como que o mercado de ações nos protege. Gente, muitas pessoas têm medo de investir no mercado de ações porque não conhecem. Vou te dar um exemplo. Eu dou até risada, né? Quando a pessoa fala para mim assim, Ricardo, para mim investimento seguro é poupança. Cara, poupança? Poupança foi confiscada aqui no Brasil. Na minha época, eu vivi esse confisco da poupança, eu era criança, vi, né, chefes do meu pai pedindo dinheiro emprestado para o meu pai. Olha que loucura. Meu pai não ganhava nada emprestando dinheiro para os chefes dele. Por quê? Porque meu pai não tinha dinheiro nem para ficar na poupança. E os chefes dele perderam o dinheiro da poupança. Estava lá confiscado. Eu nunca ouvi falar que alguém confiscou uma ação da Bolsa de Valores. Já ouviu falar? Não existe isso. Então, assim, vocês falam muitas vezes, investir na Bolsa é difícil. Difícil porque você não sabe a estratégia. O que eu falo? Qualquer coisa é difícil. Se você vai dar um carro na mão de uma pessoa que não dirige carro, é complicado. Se você chega para mim e fala, Ricardo, você vai pilotar esse avião agora. Nossa, eu vou gelar, eu não sei pilotar avião. Mas se eu tenho um conhecido meu chamado Ricardo, que pilota para uma grande empresa aérea, se você ligar para o Ricardo, você precisa pilotar amanhã, então ele, beleza, onde que eu te encontro? Porque para ele é simples, ele estudou, ele já pilotou muitas horas de voo. Então, quero que vocês tirem isso da cabeça de vocês. Investir é fácil, não é difícil. Não sei se você já perdeu dinheiro, porque você fez besteira, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aqui você vai aprender do jeito certo, da maneira correta. Você vai aprender a não se arriscar em excesso, você vai aprender a investir onde tem que ser investido, você vai aprender a fazer a divisão do seu patrimônio da maneira correta, para que nenhuma crise financeira prejudique você, entendeu? Então, por isso que eu quero que você construa sequoias, cedros do Líbano, que daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50, 100, eles vão existir, ao invés de couve, que é a metáfora dos aventureiros, dos apressados, dos ansiosos, que vivem seguindo diquinhas, que querem o peixe, ao invés de aprender a pescar. Bem, dito isso, então a primeira coisa que você tem que fazer é sim aprender a investir corretamente. O segundo, aportes constantes. Que nada vence, é impressionante isso, mas nada vence o poder do tempo com aporte constante. Mesmo que você só possa economizar um pouquinho, R$ 500 por mês, R$ 100, R$ 1.000, aqueles que podem aportam mais, 2.000, 3.000, quem pode muito, aporta muito, né? Não importa quando, mas o aporte vai fazer diferença. Por isso eu insisto na renda extra. Entendeu? Renda extra não é só para você ter dinheiro para gastar mais em viagens, trocar carro, mudar de casa, reformar não sei o quê. Não. Renda extra é para você ter mais recurso para investir melhor e fazer o efeito bola de neve funcionar para você, entendeu? Porque, gente, pensa o seguinte, existe a hora de você investir e tem a hora de usufruir. Vamos voltar para o slide aqui. Então, você tem que entender que é fundamental aprender a investir corretamente e fazer aporte constante. Comece já a mudar a sua mentalidade, o seu mindset para isso, ok? E lembre-se, o tempo vai funcionar a seu favor. Nada ganha do tempo, o tempo multiplica tudo. O tempo vence a todos nós, né? Nenhum de nós é maior do que o tempo está passando.
e o tempo sempre vai potencializar os nossos resultados. E eu vou te provar isso agora matematicamente. Pessoal, o que foi que eu fiz? Eu fiz alguns cálculos para facilitar a nossa vida aqui, te mostrando como que é possível você construir patrimônio de maneira absurdamente mais rápido, investindo melhor o seu dinheiro. Olha só o que eu fiz inicialmente. Presta atenção, tá? Para você não se perder. Eu estou trazendo para vocês aqui uma lista que eu tirei da revista Exame, tá? Das principais empresas que cresceram mais de 1000% nos últimos 10 anos. Então, estou citando a fonte aqui, ó. Nós temos WEG, uma das empresas mais gigantes, né? Produz tanta coisa aqui no Brasil, no setor de motores, Equatorial, empresa no setor de energia, Taesa no setor de energia, Sanepar, que é aí do estado do Paraná, né? No setor de saneamento básico. E você tem outros que subiram um pouquinho, tadinha. Só 900%, né? Localiza, Raia Drogasil, Alpargatas, dá uma olhada, Energisa, B3, que é a Bolsa Brasileira, Ezetec, que é uma construtora, Klabin, que é uma empresa centenária, Lojas Renner, que todo mundo vê nos shoppings aí, e Dux. Então, veja bem, eu parei por aqui, né? Ainda coloquei uma outra aqui, ó, Grendene, 347% Sul América, Cosan, Transmissão Paulista. Bem, o que eu quis te mostrar com esse slide? Se você investir corretamente, por isso que eu te falando, se você não investir, não vai funcionar. Se você tivesse investido corretamente, você não precisava acertar essas empresas. Se você me conhecesse há 10 anos atrás, e há 10 anos atrás você tivesse montado a sua carteira, e há 10 anos você estivesse aportando, com absoluta certeza, hoje você ia ter muito mais dinheiro do que você tem, sem fazer nada. Porque essas empresas em bolsa não pedem que você vá trabalhar lá, não pedem que você abra mão dos seus finais de semana com a família para trabalhar com eles. Você só investe. E aí, a própria empresa, na medida que ela vai crescendo, ela volta em retorno para você, por dividendo, né, por subscrições, por crescimento, comprando as próprias ações, ou a valorização da própria empresa. Tem várias formas, né, de essa rentabilidade retornar para a gente. Então veja só que coisa curiosa. Se você investir corretamente, o seu ganho não vai ser de poupança. Gente, presta atenção. A poupança, vamos lá, para quem está desavisado aí. A poupança, ela paga 0,5% ao mês, mais TR quando a Selic está acima de 8,5%. Traduzindo, 0,5% ao mês faz a conta, 6% ao ano. Tem época que a TR está zerada, tá? Mas vamos lá. Vamos supor que a poupança, com muito otimismo, estivesse pagando 7% ao ano. 7% ao ano. Veja. Legal. Aí você pega 7, não vou nem fazer juros sobre juros, vamos fazer uma conta simples, tá bom? 10 anos. 7 vezes 10 dá o quê? 70. Você fala, uau, vou ganhar 70% na poupança. Bem, se você for pegar e somar a inflação do período, a poupança não deu nada. Aí vou compartilhar de novo isso aqui com você. Você quer comparar 70% com 1.200%? Com 700%? Com 400%? Você está entendendo? Então não tem jeito, você pode acelerar o seu processo de enriquecimento ou tornar ele lento e quase impossível, dependendo da escolha dos ativos financeiros que você faz. Então, a primeira coisa, você tem que abrir sua mente, tem que estudar bolsa, sim. Já estou lhe dizendo. Estudando, esse nome de empresa não são indicações de compra, mas são indicações de ótimas empresas para você, no mínimo, estudar. Estou deixando aqui já para você começar a estudar. E tem muitas outras, são só algumas. Eu peguei uma lista das que subiram recentemente, não quer dizer que elas vão subir, né, mais 400, 500 ou 1000% daqui para frente. Mas é indicativo que isso acontece o tempo todo. Eu tenho empresas, né, no meu portfólio que estão valorizando mais de 400%. Entende? Então, assim, mas o Ricardo é um gênio? Não, é porque eu tenho disciplina e método. Essa é a diferença, é o que eu quero que você tenha. Se você tivesse, certamente, você não está aqui. Você está no nosso, né, na nossa consultoria de investimentos avançados, e não aqui, nesse momento. Então, relaxa, você vai chegar lá, tá bom? Vamos continuar. Então, guarda contigo essa realidade. Existem investimentos muito melhores do que os que você tem feito. Beleza. Dito isso, vamos para os cálculos. Eu fiz aqui um cálculo super simples, tá, gente? Só para que vocês pudessem visualizar o que eu quero dizer. Bem, eu peguei dois números. Eu peguei 100 mil reais e peguei 10 mil reais. Eu vou começar com 100 mil, porque 100 mil é um número grande, vistoso, todo mundo enxerga, né, mais facilmente a rentabilidade. Mas mesmo que você não tenha esse 100 mil, não se preocupe. O que eu falar para 100 mil é proporcional para 5, para 10, para 15. E na sequência eu vou fazer com 10 mil reais. É a mesma coisa. Se você só tem 1.000, você vai pensar do mesmo jeito. Então, todo o cálculo vai servir para você. Fechou? E se você tem 1 milhão, 10 milhões, a lógica é a mesma. Vamos lá.
Eu peguei 100 mil reais. Supondo que você tivesse 100 mil reais e que você fosse aportar R$ 1.000 por mês. Então pensa nisso, você tem 100 mil guardado, ok? E você vai economizar R$ 1.000 todos os meses. Então 1% você consegue economizar. Eu peguei uma taxa média no Brasil de 10% ao ano. Ou seja, não é a poupança, também não são taxas que nós vamos conseguir. Uma taxa média factível para o Brasil. E peguei um período que não foi muito longo, 5 anos. Veja só como já dá um número bonito, né? Já não deixa de ser um número legal. Ó, 100 mil reais em 5 anos, a gente teria um retorno, nada mais, nada menos de 241 mil reais. Veja, você aqui está quase, né, tendo um retorno de 150% do seu patrimônio, simplesmente aportando R$ 1.000 e investindo 10% ao mês, ao ano, desculpa. Agora, vamos supor que você estuda um pouquinho, vocês vão ficar impressionados com o que eu vou mostrar agora. Vamos supor que você estudou um pouco o que eu estou te mostrando. Você aprendeu a investir nas empresas que eu estou te mostrando e vai aprender outras coisas que eu vou te ensinar, que a galera do coaching financeiro sabe fazer. Veja, eu vou manter o mesmo 100 mil reais, presta atenção, eu não vou aumentar nada. A única coisa que eu vou aumentar é o aporte. Coloquei uma taxa de juros de 16%, que é uma média base das empresas brasileiras do mercado de ações. Não estou colocando dividendo, não estou acrescentando investimento em mercado de opções, nada. É uma taxa média das empresas base. Então, 16%. E botei um período de 10 anos. Só isso. Veja que loucura! 100 mil reais se transformar em 1.075 mil reais. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se você tivesse 100 mil reais há 10 anos atrás e tivesse aportado 2 mil todos os meses, da maneira correta, você teria no mínimo hoje R$ 1.000.000. Vocês estão entendendo por que algumas pessoas saem do zero e fazem fortuna, enquanto algumas nascem no zero e vão morrer no zero? Porque falta conhecimento. Eu estou repetindo isso desde a aula passada. Falta método, falta foco e grupo de apoio. Método, você não sabe fazer. Aí eu te mostro como que faz, mas você não tem foco. Ah, isso não funciona. Você promete que vai fazer, chega amanhã, fica morrendo de medo, não faz nada. Entendeu? Então você tem que ter foco. Pode perder o foco, porque você tem que estar focado, economizar todo mês. Né? E aí você tem que ter um grupo de apoio para tirar suas dúvidas, para trocar impressões, mas eu invisto aonde? Eu estou com medo disso, como aconteceu um problema na minha vida financeira, eu tenho uma dívida esse mês, eu não posso, o que eu faço? E é isso. É assim que funciona. Legal? Vamos lá. Como eu prometi, eu fiz um cálculo base com 10 mil reais, que já cabe no bolso de todo mundo. Gente, a loucura é a mesma coisa. Veja, se você tivesse 10 mil reais e aportasse 500 reais por mês, eu mantive a mesma taxa de juros de 16% por um período de 10 anos. Amigo, você ia transformar 10 mil em 195 mil reais. É absurdo. Veja a proporcionalidade disso aqui. 10 mil em 195 mil reais. Você tem noção do que é que significa aprender a investir para o longo prazo? Então pensa comigo, o que é que você precisa? Você precisa criar renda extra. Porque a renda extra vai, eu vou repetir, te dar dinheiro para você ter esses aportes aqui de 500, de 2.000, que seja de 1.000. Você tem que ter renda extra, porque isso vai acelerar o processo, te mostrando o caminho que todo mundo que faz dinheiro tem. Você tem que investir corretamente. Larga essa história de investir em poupança, de ficar com o dinheiro guardado em banco, larga disso. Mas também não pode investir em qualquer empresa, em qualquer possibilidade milagrosa que apareça. Não, tem que investir corretamente e manter o foco. Aí não tem erro. Você vai esperar e o resultado vai vir. Deixa nos comentários se isso faz sentido para vocês. Gente, as pessoas vivem buscando complexidade. Não, é o oposto. Se você for pensar, as coisas mais sagradas da vida são simples. Teoricamente, tem algo mais simples do que você dar um abraço em alguém, dar um beijo em alguém ou falar eu te amo? E por acaso você gostaria de viver sem um abraço, sem um beijo e sem o eu te amo das pessoas que você gosta? Teoricamente, tem algo mais simples do que dormir, beber água e comer? Mas e aí, você gostaria de ficar sem beber água, comer e dormir? Entende? Então, a gente acredita muitas vezes que construir riqueza, você tem que fazer coisas mirabolantes. Não, esse é o erro. Pelo contrário, gente, tudo aquilo que é divino é simples. Só que como a gente, sabe, tem essa ansiedade toda, ou sei lá, loucura da complexidade, é impressionante como isso passa batido para a maioria das pessoas. Então a gente gasta dinheiro com coisa que não precisa, para mostrar para uma pessoa que você não conhece, o ser humano que você não é. Né? Assim, as compras a crédito. A gente acaba tendo medo de investir em muitas áreas que são simples de ser investidas, é só você estudar um pouco, sabe? E aí o tempo passa e um dia você acorda e descobre que a sua vida foi embora. Seus sonhos ficaram para trás. Nada de 3 liberdades, liberdade financeira, de tempo e geográfico. Aí um dia alguém da sua família precisa de você, você não pode ajudar, não tem dinheiro. Você está doido para viajar, mas não tem dinheiro.
Você quer ir num restaurante legal, levar sua esposa, seu marido, seus filhos, mas não tem dinheiro. Sabe? Então é frustrante. Só que o frustrante não é porque você não pode ter, é porque talvez você não esteja usando a plenitude do seu potencial para criar sua renda extra, entendeu? Para abrir seu espaço no mundo. Pegando o seu dinheiro, R$ 10, gente. Eu vou mostrar para vocês, com R$ 10 você compra cota de fundo imobiliário. Amigo, com R$ 10 hoje você compra nada mais, nada menos do que empresa que comanda o Banco Itaú. R$ 10 é o valor de uma ação da Itaúsa, que é a holding controladora do Itaú. Você está entendendo? Então aí, qual que é a desculpa? Você não tem R$ 10? Então assim, menos. Com R$ 600 você monta uma carteira. Eu fiz uma projeção outro dia para alguns alunos, 600, tá? R$ 600 você monta uma carteira com 2 petroleiras. Petrobras é uma delas, não vou falar outra. Você monta com 2 empresas do setor de mineração. Você tem empresas do setor de energia, ainda tem alguns fundos imobiliários. R$ 600. E você todos os meses vai começar a receber renda. R$ 600. Imagina se você estivesse fazendo isso há 10 anos. Entendeu? Então, conhecimento é poder, clareza é poder. Entende? Conhecimento transforma, liberta. É fundamental você ter foco e ter a metodologia certa para fazer as coisas corretamente, entendeu? Pergunta para os nossos alunos, pergunta para essa galera toda que você viu de depoimentos aqui, e você que já me acompanha há mais tempo, que alguns de vocês já leram meus livros, já me acompanha há mais tempo, se não funciona. Gente, eu posso ter certeza, olha no meu olho, nunca ofereço nem ensino nada que eu não use para mim. Eu nunca ofereço uma copa d'água para ninguém de uma garrafa que eu não tome. Então, é possível você prosperar sim. E olhe para você na câmera. É possível você construir renda passiva sim, se você estiver disposto a pagar o preço por isso.